Boa noite, gente. Vamos começar hoje mais um 3 às quartas, né? Nossa live de toda semana, cada semana com um tema diferente. E essa semana a gente vai falar de um tema muito importante, que é a questão do câncer de mama, até porque a gente está no mês que se fala muito sobre esse tema, que é o Outubro Rosa, né? Então, convidamos aqui um cara que é expert no assunto. Para começar a nossa conversa de toda semana, chamar aqui nossa Neuma Camargo. Boa noite, Neuma. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que à noite a nossa live esteja tudo rosa. Se Deus quiser. Nosso grande Ciro Marques Reis. Boa noite, pessoal. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem que ser assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando, a gente está falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque depois a nossa live sempre fica disponível no nosso canal no YouTube. O canal é os 3 às quartas, então é só entrar lá no YouTube, no nosso canal, curtir. E tem um negócio que aceita, não é isso, Neumo? Explica aí. Se inscreve, toca o sininho, curte, compartilha. Então tá bom. Para essa conversa dessa noite, a gente vai chamar o Ricardo Mouta. Ele é doutor em enfermagem pela UERJ, professor adjunto do ENF-UERJ. Boa noite, Ricardo. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Boa noite. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. E, Ricardo, a gente vai falar sobre a questão do câncer de mama e como é uma questão que assim, ela é muito importante ser falada, esclarecida, tanto a questão da prevenção, do tratamento, enfim, né? E hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Geralmente nós fazemos perguntas e tal para o convidado, mas hoje a casa é sua. Então, assim, a gente vai deixar você falar à vontade, porque é um assunto que tem que ser o mais esclarecido possível. A gente vai fazer pequenas intervenções, se a gente tiver alguma dúvida e tal, mas, assim, a casa é sua para começar a falar. Fica à vontade, Ricardo. Então, ok, gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E parabenizar vocês por trazer esse assunto tão importante para as mulheres e para os homens também. Nós nunca podemos deixar de falar que câncer de mama também acomete aos homens também. Tudo bem que em menor quantidade, mas que o homem precisa estar atento também às questões do câncer de mama, e todo homem tem uma mulher ao lado que precisa ter esse conhecimento, né, para que possa estar disseminando esse conhecimento para sua mãe, sua tia, sua filha, companheira, quem for. Tá ok? Eu vou mostrar uns slides para que a gente possa estar entendendo, mostrar um pouco como é que é a mama, né? E depois a gente vai trabalhando as questões mesmo dos fatores, dos sinais, para que a gente possa estar discutindo mais para frente, tá ok? Nesse Outubro Rosa. Claro que, a nível gerencial, as pessoas podem estar trabalhando os outros cânceres ginecológicos, principalmente, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero, tá? Mas hoje a gente vai focar um pouco no câncer de mama. Pode passar aí, Ciro, por favor. Bom, eu trouxe aqui, gente, como eu falei, a questão do Outubro Rosa, né, que ele é popularmente conhecido, né? Então, desde a década de 90 do século passado, né, 1999, 98, que eles começaram a trabalhar nos Estados Unidos, e aí depois eles passaram para o mundo, e aí eu trouxe algumas imagens aí, né, do Cristo Redentor, das cataratas do Iguaçu, né, da Torre de Pisa, e aqui do lado, o primeiro monumento rosa, que foi o obelisco ali em São Paulo, né, para chamar a atenção dessas mulheres da prevenção desse tipo de câncer. Pode ir. Bom, antes da gente falar de câncer de mama, a gente precisa entender o que é uma mama, né? Porque as pessoas percebem que a mama é só aquela parte onde está alojado o mamilo. E não é, né? A mama, ela está acoplada no nosso tórax. Então, se vocês estão vendo aí a imagem, né? A gente tem a nossa musculatura, né? A musculatura da mama, ela vai até
ao osso aqui da clavícula, que é esse osso que a gente tem aqui perto do pescoço, e ela se encaixa e vai até aqui embaixo da nossa axila, tá? Essa parte de verde aí, que vocês estão vendo, esses canaizinhos aí, são os nossos linfonodos, onde passa a nossa linfa, né? Onde as pessoas sempre, quando tem um machucado, pensam, eu tô com uma íngua, né? Tem aquela dor, né? Porque é onde a gente tem a questão mesmo dos leucócitos, né? Das células de defesa, né? Então, a mama, ela tem a parte muscular, a parte glandular, que é essa parte mais vermelhinha aí que vocês estão vendo, tá? E a parte gordurosa, tá? Essa parte que parece uns canaizinhos branquinhos ali, são os canalículos onde o líquido, né, o leite que é produzido, fica alojado, né, na areola, tá? Eu costumo brincar com meus alunos que eu falo que areola, não é auréola. Auréola quem tem é o anjo, né? Então, assim, é onde tem o armazenamento do leite, tá? Lembrar que as mulheres mais novas, a sua mama, ela é mais rica em glândulas, né? E as mulheres mais velhas, elas têm o seio, a mama mais rica em gordura, tá? Mais para frente eu vou tentar explicar melhor porque tem a certa faixa etária para se fazer determinado exame. Bom, basicamente, essa é a mama feminina. Eu trouxe no próximo slide, sim, por favor, uma mama masculina, porque o homem ele também pode ser acometido pelo câncer de mama, né? Então, assim, o homem ele tem a mesma estrutura, a gente tem a parte muscular, que vocês estão vendo aí, né? Os linfonodos, para você ver como é que a mama está encaixada no nosso tórax, né? E aí a diferença é que os homens têm aquela parte um pouco mais gordurosa, né? Ali que vocês estão vendo, e não tem o desenvolvimento das glândulas mamárias, né? Então, vocês estão vendo na imagem da direita, para vocês deve ser a esquerda, né? Não tem a parte glandular, tá ok? Então, essa é a estrutura da mama do ser humano, tá ok? Vamos passar para o próximo. E aí a gente vai falar mesmo o que é o câncer de mama, né? O câncer de mama é uma célula, né, que se multiplicou de forma desordenada, aconteceu uma mutação, e ela começou a crescer e formou, né, um tumor, que a gente fala, né, um acúmulo de células de aspectos diferenciados, né? Por isso que às vezes a gente precisa... Ricardo, Oi, Luz. volta só a parte do tumor, que se forma tumor, porque deu uma Houve algum tipo de mutação nessa célula e ela começou a se dividir de forma errada, né? Sim. E aí ela foi crescendo, né, e tornou-se um tumor. Essa é uma forma mais clara da gente estar trabalhando com a população de uma maneira geral, porque tem várias etapas, várias formas no meio científico de explicar como é que é o surgimento de um tumor. E aí ele está alojado na mama, tá? E aí tem uma foto aí clássica de onde está alojado um tumor, né, perto da glândula mamária aí, que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. Eu esqueci de falar que a gente tem esse laço rosa aí. Esse laço rosa também é um símbolo importante do movimento Outubro Rosa. Então, os gestores, as mulheres, os movimentos de mulheres entregam para as outras, né, o laço rosa, simbolizando a prevenção, tá? No próximo slide, eu trago para vocês o que é a incidência, né? O que é a incidência? Quanto que esse tipo de tumor, esse tipo de câncer está na população. O INCA, todo ano, ele faz uma previsão, né, para os casos, né? E esse ano, para os casos de 2020, ele preveu que era 66.200 casos. Lembrando que faz um cálculo em cima de 62 casos para cada 100 mil mulheres, tá? E aí eu trouxe duas tabelazinhas, né? A primeira tabela, do lado direito, é a tabela do Brasil, né? E a gente vê aí o câncer de mama em primeiro lugar. Lembrar, gente, que é importante a gente informar que o câncer que mais acomete o Brasil são os cânceres de pele, tá? De localização primária são os cânceres de pele. Nós estamos num país tropical,
né? Então, esses cânceres eles não estão computados aqui, até porque muitos desses cânceres eles são extraídos em consultórios médicos, porque eles são muito pequenos e são a nível de pele, então eles estão extraídos, então não estão aqui, tá? Então, aqui tem os principais de localização primária. Então, a gente está vendo aí a nível de Brasil que o câncer de mama está em primeiro lugar, cometendo 29,7% de mulheres, né? É um valor expressivo, tá? Em segundo lugar, a gente tem o câncer de colo de reto, e em terceiro é o câncer de colo de útero. Esse câncer de colo de útero, ele estava em primeiro lugar há um tempo atrás, mas por conta das questões, né, das mulheres se prevenirem, né, com a coleta dos exames preventivos de Papa Nicolau, esse câncer já caiu para um terceiro lugar, tá? E também a gente tem o advento da vacina do HPV. Então, a gente vê uma redução já expressiva desse em terceiro lugar. Isso é uma boa notícia, né? Excelente notícia, né, Ricardo? Não, isso é importantíssimo. Ótima notícia. A gente está vendo que a prevenção vale a pena, né? E a prevenção para o câncer de colo de útero é a coleta do exame preventivo, tá? Lembrar que a vacina também ajudou muito, né? Esse número. E a gente tem uma geração aí protegida, né, pela vacina, né, evitando a prevenção, né, desse tipo de câncer. Ricardo, eram patamares parecidos com o da mama antes da redução? Sim, era. Tanto que ficava em segundo lugar, Ciro. Né? E a gente tem agora, a faixa etária da vacina são os adolescentes, né? Os pré-adolescentes e adolescentes que não têm uma vida sexual. Então, tem essa prevenção antes, né? Então, do outro lado, a gente tem a região sudeste, né? E aí eu achei interessante para trazer para a gente, porque é a região dos workaholics, né? A gente trabalha, né? São as mulheres que estão lá, né? Na sua jornada tripla de trabalho, né? Que ela trabalha, estuda e chega em casa e ainda tem que dar conta dos filhos e do esposo, né? Fazer as atividades domésticas, né? Então, a gente percebe que tem um aumento maior nessa região. Então, a gente está vendo que ali é 32% na região sudeste, né? E a gente vê isso, inclusive, por conta dos fatores de risco. E eu vou falar para vocês mais à frente, tá? Mas, aí para você ter uma noção também, olha que interessante que já na região sudeste, a questão da prevenção do outro câncer ginecológico, que é o câncer de colo de útero, ele cai para 5º lugar, né? As mulheres, elas vão mais para a coleta do exame do preventivo ginecológico, né? Então, cai lá já para 5º lugar. Uma outra questão que eu trouxe ainda nesse slide é o número de mortes, né? Então, ainda não fecharam o ano de 2019, então eu peguei os dados de 2018, né? Só de câncer de mama a gente teve 17.763 casos de morte, sendo que esses 17.572 eram de mulheres e, pasmem, 189 eram de homens, tá? Eu mesmo, na minha família, eu tive câncer de mama, meu avô teve câncer de mama. E, assim, foi um susto em todo mundo, porque eu era aluno ainda, fazia graduação, e ele tinha aparecido um câncer de pele, e eu, aluno, vocês sabem como é que é aluno, a gente fica, né, querendo ver aquelas coisas, e eu vi que tinha saído uma verruga no mamilo do meu avô, né, no bico do peito dele, e eu avisei ao médico, olha, saiu isso aqui não é normal. Quando fez a biópsia, era um tumor de mama. Meu avô fez o tratamento e ficou curado sem nenhuma sequela. Retirou a mama, óbvio, mas ficou sem sequelas, tá? Então, para você ver que isso acontece mesmo, e a gente precisa estar observando, tá ok? E é um susto, né, Ricardo? Porque você vê, estamos em 2021 e não se dá, talvez, a devida atenção para que o homem também pode ter, né? E o homem também tem essa questão da resistência em procurar
a prevenção, né? Como a mulher faz de regularmente estar indo ao ginecologista, fazendo os exames, o homem ainda tem essa resistência, né? Tem um tabu, né, Nilma? Existe um tabu do homem procurar o posto de saúde, né? Os serviços de saúde, né? Isso. Existe, tanto que os programas de controle, né, do homem, né, o programa do homem do Ministério da Saúde, ele tem uma certa entrave, às vezes, por conta dessa dificuldade do homem de ir ao centro de saúde, tá? Vamos para o próximo, por favor. Bom, aqui, gente, eu trouxe para vocês os fatores de risco. Então, para a gente correlacionar mesmo com aqueles dados lá de incidência. O principal fator de risco mesmo é a questão da idade, né? O câncer é uma doença crônico-degenerativa, então, quanto mais a gente vai ficando velho, né? Mais a propensão da gente ter o tipo de tumor, porque as células estão se multiplicando e ela pode se multiplicar de forma errada, né? Então, geralmente, os casos ocorrem acima dos 50 anos. Lembrar que ela é uma doença heterogênea. Ela, às vezes, não é uma fórmula, uma receita de bolo. Ela pode acontecer de forma diferente em cada pessoa, tá? Mas o que a gente mais vê é acima dos 50 anos. Agora, existem os fatores de risco. Quais seriam esses fatores de risco? Os primeiros são os ambientais, os comportamentais, né? Que é o que a gente é o nosso dia a dia, né? Então a gente tem a obesidade, o sobrepeso, principalmente nas mulheres pós-menopausa, que ela tem uma baixa dos seus hormônios, né? E ela continua, né? Sem um exercício físico, a gente vê que o próximo é o sedentarismo e a inatividade física, né? O nosso corpo foi feito para se movimentar e às vezes elas não vão fazer isso. Consumo de bebida alcoólica também proporciona a questão do câncer de mama. E a exposição frequente a radiações ionizantes, principalmente as mulheres que fazem muito raio-x, mulheres e homens, tá? Esses são os fatores ambientais e comportamentais. Lembrar também que a gente sempre fala da questão do fumo, tá? O fumo, ele também é um grande fator de risco para vários tipos de cânceres, tá? Isso que eu ia te perguntar, Ricardo, desculpa, eu ia te perguntar, porque na análise que a gente fez no estudo prévio, eu não achei o tabagismo, achei super estranho não estar o tabagismo dentre os fatores de risco. Mas ele né? Porque ele não está tão ligado à questão do câncer de mama, mas o fumo ele tem a ver com vários outros tipos de cânceres, entendeu? Então, assim, ele não é bom para nada, né? Mas ligado ao câncer de mama, não, tá? Outra questão, que esse é o mais específico, é que as mulheres precisam entender mais, são os fatores genéticos e os fatores hereditários, tá? Então, mulheres que têm histórico na família, principalmente de câncer de mama, com mulheres mais de 50 anos, câncer de ovário, homens que tiveram, né, homens e mulheres que tiveram câncer de mama em homens, né, por exemplo, na minha família, como meu avô teve, a minha mãe, ele era pai da minha mãe, ela tem um controle maior, porque ela tem um fator hereditário ali, tá? Então, é o que a gente precisa mais prestar atenção. Não é à toa que quando elas vão chegar ao consultório, a gente vai fazer toda uma anamnese para entender a história dessa mulher, tá? E uma outra questão são alterações genéticas, principalmente em dois tipos de genes, né? Que é o BRCA1 e o BRCA2, tá? Esses são difíceis pelo SUS, tá? Porque são caros, tá? Ele ficou muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar da história da Angelina Jolie, que retirou as duas mamas. Sim, sim. Tá? Porque a mãe dela faleceu de câncer de mama e ela fez a pesquisa genética. Então, ela foi aconselhada lá. Claro que, gente, existe um aconselhamento e existe o posicionamento da mulher. Nós, profissionais de saúde, estamos ali para apoiar e ajudar nas decisões. A decisão dela foi retirar a mama. Porque ela poderia, por ser atriz, aquela questão toda, né, manter, né, a questão das mamas, preservar, mas possivelmente poderia estar tendo futuramente outro tipo de câncer aparecendo, tá?
Ricardo, essa atitude foi recomendada e ela seguiu. Ela é radical ou ela, de fato, já é vista assim, como uma forma de prevenção efetiva? Ou é tido ainda como uma forma muito radical? A retirada das mamas, assim, sem detectar de fato, mas já que ela tem um histórico, né, hereditário... A gente falar de mama para as mulheres, Nilma, lidar muito com a questão da maternidade e da sexualidade feminina, né? Eu sempre falo, né, quando as mulheres, né, uma das coisas, quando a mulher tira a roupa, a primeira coisa que ela vai tampar são as mamas. É impressionante, né? Quando vai nos consultórios, a primeira coisa que ela vai tampar a sua parte de cima, porque tem essa questão psicológica muito forte, né, da maternidade e da sexualidade. Como você falou, é radical mesmo. Vou tirar as duas mamas e isso gera todo um trauma nessa mulher, né? Todo um processo de lidar, né? Trabalhar com mulheres com câncer é trabalhar com cabeça também, né? É ajudar, né, elas a passar por esse momento, né? Dar o apoio psicológico é muito importante, não só do profissional, mas como toda a família, né? E realmente, como ela soube, para ela foi radical, mas de certa forma foi um prolongamento da vida dela com qualidade, né? Até porque ela tem uma condição de fazer uma plástica, né, adequada. Respondi, Nilma, a sua pergunta? Consegui, Nilma, responder? Ricardo, eu acho até que esse assim, lá para frente vai ser o caminho da medicina, essa questão dessa análise genética, para que você possa evitar algumas doenças e fazer alguns procedimentos que evitem essas doenças a partir dessa análise. Sim, claro. Nesse caso específico também é uma escolha, né? É uma escolha, isso é bem particular, né? Ela fez uma escolha. É uma escolha, Ciro, realmente, é uma escolha. A gente está ali para dar o suporte, tá? Lembrar que a gente tem que... É uma decisão compartilhada dessa mulher, né? A gente precisa estar dando todo esse suporte para ela. Bom, aqui eu falei de 2 fatores de risco. No próximo slide eu vou falar o próximo fator de risco, que também é importante. Passa, por favor, Ciro. Voltamos? Não passou. Não passou. Tá. É aqui. É para o próximo slide aqui. Vamos. Isso. Bom, o outro terceiro e último fator de risco, a gente tem que pesquisar a história reprodutiva e hormonal dessa mulher, né? Por quê? Essa mulher, o câncer de mama, ele é hormônio dependente, né? Ele precisa do hormônio feminino para crescer. É um dos fatores dele. Então, as mulheres que têm um ciclo de vida maior, né, de exposição a esse hormônio que ela produz, né, pode levar. Então, meninas que menstruaram antes dos 12 anos e mulheres que pararam de menstruar, a menopausa dela, depois dos 55. Então, a gente tem uma faixa etária com maior exposição aos hormônios femininos, tá? Mulheres que nunca tiveram filhos, tá? Justamente por conta desse ciclo hormonal. Mulheres que utilizam os contraceptivos hormonais ricos em estrogênio e progesterona, principalmente progesterona, tá? E aquelas mulheres que estão na menopausa e que fazem uso da terapia de reposição hormonal, tá? Geralmente por mais de 5 anos. É uma corrente da medicina também, a terapia de reposição hormonal. Aqui a gente não está discutindo as correntes, né? Mas é comprovado que mulheres que fazem o uso desses hormônios podem ter esse tipo de acometimento também. Ricardo, não pela reposição, mas pela continuidade que se dá desse hormônio no organismo, né? Que se prolonga. Né? Se ela parou de menstruar ali, né, aos 50 anos, aos 55, há uma baixa, né, desse hormônio, mas a reposição faz com que se prolongue. Né? Por isso o risco, né? Aquele tecido vai ficar mais exposto ao hormônio, tá? Tá. Esses hormônios, eles servem, Nilma, para evitar aqueles
desconfortos que a mulher tem no climatério, né, que é aquele período antes da menopausa e depois, que são os fogachos, né, aquela falta de os calores, os frios excessivos. Isso mesmo, né? Aquela questão da dificuldade de dormir, a pele fica um pouco ruim, né? As mulheres na menopausa, elas perdem a proteção cardiovascular, porque esse hormônio feminino é importante na proteção cardiovascular dessa mulher, né? Então elas têm a tendência a ficar com pressão alta nesse período. Então tem todo esse contexto. Eu quis colocar aqui como importante, gente, para mostrar que, assim, que não porque eu tenho algum desses fatores, eu vou desenvolver câncer de mama, né? Isso aqui é para mostrar que existem pesquisas que mostraram, né, que tem fatores que podem levar. O mais importante são aqueles hereditários que estão ali embaixo, que eu coloquei, né? Que tem o fator genético e o familiar. Isso é o mais importante, tá ok? Vamos para o próximo, então, slide. Esse aqui eu trouxe a propaganda do INCA, né, para que vocês possam entender, porque, Ciro, se você puder colocar a apresentação, em vez de botar... Isso aí está no PDF, né? Eu acho que sozinho eu consigo, vamos ver. Coloca aí a apresentação. Eu não sei se passa para vocês, ó. Aparece? Porque para mim aparece, mas para vocês não. Bom, eu vou traduzir aqui, ó. É possível reduzir o risco? Sim. Sim, né? Aí aparece o slide que vocês estão vendo. Que eu coloquei uma pergunta para a gente discutir. É possível a gente evitar ou diminuir os riscos de ter câncer de mama? É possível, sim, né? A gente tendo a vida saudável, mantendo um peso corporal saudável, né? Para que a gente possa estar tendo uma alimentação adequada, né? A mulher que amamenta é um grande fator de proteção, principalmente aquela que amamenta até, no mínimo, 6 meses, né? Podemos estender até os 2 anos de idade, tá? Então, a amamentação é um fator de proteção dessa mulher, né? E o INCA coloca bem claro ali, né, que 60 mil mulheres e 28% dos casos podiam ser evitados se essas mulheres tivessem um hábito de vida saudável. Nossa. E aí eu quis trazer isso aqui também, porque o INCA ele fornece várias cartilhas interessantes, quem tiver curiosidade, né, ele tem uma cartilha de alimentação saudável muito legal. E aí vale a pena, tá? A gente tiver curiosidade. Seguindo os fatores hereditários, mais importante ainda que esses fatores, que esse tipo de comportamento seja seguido, né? Se você tem fatores hereditários, além da prevenção e de tudo mais, isso é a prevenção, né? Fazer esses fatores que são de prevenção e também os exames depois, mas particularmente para essa turma que está nesse perfil que você montou pelos fatores hereditários. Isso mesmo. Então, vamos para o próximo. Bom, agora o que eu trouxe para vocês é as diretrizes que a gente traça, né, que é recomendado pelo INCA também, da detecção precoce do câncer de mama, né? Então, a gente vai, vamos destrinchar algumas coisas aí de que a gente pode detectar. Como é que a gente pode detectar esse câncer? Vamos lá. Ricardo já responde todas as perguntas que a gente ia fazer. Vamos lá. Tá ótimo. Tá ótimo. Já tô indo. Então, vamos lá. Sinais e sintomas, né? Sinais são aquelas questões que aparecem no nosso corpo, que a gente vê, é um sinal, e sintoma é um conjunto de fatores, é um conjunto de sinais, tá? Primeira coisa que a gente vê, né, que aparece como sinal é um nódulo, né? É um caroço. Geralmente esse nódulo é fixo, ele é indolor, tá? Quase que 90% das... Ricardo, oi? Ricardo, volta um pouquinho que travou. Volta, fala um pouquinho, por favor. Ok. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que as mulheres aparecem, né? 90% das mulheres, elas vão procurar a gente nos postos de saúde porque elas se tocaram e perceberam um nódulo na mama.
Geralmente é um nódulo duro, indolor, em que ela palpa e esse nódulo não corre, tá? Isso é um sinal de alerta, tá? Uma outra questão é observar, né? Observar. Uma das coisas principais que as mulheres precisam entender são 3 verbozinhos para o câncer de mama. É olhar, palpar e sentir. São os 3 principais verbos que a gente precisa que as mulheres compreendam. Olhar, palpar e perceber e sentir, né? Olhando, a gente tem que perceber se essa pele está avermelhada, se ela está retraída, se ela está abaulada, se ela está com um aspecto, né, de casca de laranja, né? Aquela casca, parece uns gominhos, né? Isso é importantíssimo também dessa mulher observar e olhar. Uma outra questão é a gente perceber o bico do peito, tá? O bico, o mamilo. O mamilo das mulheres, eles têm várias conotações. Existe o mamilo protuso, que é aquele mais comum, que é mais para fora. O plano, o semi-protuso, que ele é um pouquinho maior do que o plano. O invertido, que ele é um pouco mais escavado para dentro, né? E a mulher precisa entender que mamilo é esse. Se tiver algum tipo de alteração, é importante que a gente procure o serviço de saúde. Uma outra questão, lembra lá na frente que eu falei do primeiro, vamos entender a mama, né? Vamos compreender que a mama não é só, vou mostrar aqui, estão dando para ver o peito aqui? Sim, isso. Deixa eu ver se eu... A mama, ela não é só isso, tá? A mama, lembra que eu falei lá? Ela tem por trás, ela está encaixada no nosso corpo. Volta para ir para o slide, por favor. Então, ficou ótimo isso, hein? Efeitos especiais. Aqui é padrão Globo, rapaz. É isso aí. Então, gente, prestar atenção, porque lembra que eu falei aquele verdinho, os linfonodos, né? Então, as mulheres precisam palpar também as partes próximas. Eu vou ensinar lá mais para frente como é que se faz a palpação, mas palpar as suas axilas, próxima ao osso da clavícula também, tá? Porque ali tem tecido mamário também que precisa ser palpado. E às vezes as mulheres só palpam essa parte aqui, tá? Só palpa essa parte. Esquece, tá? E a outra questão é a saída espontânea anormal de líquidos pelo mamilo. A mama só é feita para sair leite. Outro tipo de líquido não pode sair. Se sair, precisa procurar um serviço de saúde. Basicamente, são esses sinais e sintomas. No próximo slide, eu trouxe umas figurinhas para que vocês possam estar observando legal, tá? Então, a gente tem aí uma alteração do tamanho e na forma da mama, tá? Lembrar, gente, que mama, a maioria das mamas, elas não são totalmente simétricas. Às vezes, uma mama é maior do que a outra. Isso é normal, tá? Principalmente daquelas mulheres que amamentaram, né? Porque, geralmente, os bebês, eles gostam mais de uma mama do que a outra. E aquela mama se desenvolve mais, ela fica um pouco maior do que a outra, tá? Volta aí o desenho. Aí. Né? Aí ali no segundo desenho a gente tem vermelhidão, coceira no mamilo. Só que assim, a gente tem que orientar as mulheres que geralmente no pré-menstrual, às vezes a mulher tem uma dificuldade na mama, a mama fica dolorida, às vezes algumas mulheres sentem coceira, não é igual, tá? Ali no terceiro é liberação de líquido pelo mamilo sem apertar, inchaço na axila ao redor da clavícula, um nódulo ou caroço na mama, que sempre presente, não diminui de tamanho, afundamento ou endurecimento ou enrugamento da pele da mama, né? A inversão súbita do mamilo e uma dor constante na mama ou na axila. Então, são outros sinais e sintomas que eu trouxe aqui de forma mais lúdica para que a gente possa estar verificando com vocês. Tá ok? Vamos lá para o próximo. Bom, como a mulher pode perceber essas alterações?
pelo autorreconhecimento. Antigamente, a gente falava muito do autoexame das mamas, tá? Principalmente no final da década de 90, né? Tinha-se muitas as campanhas, né? Passava na televisão, aquelas atrizes da Globo, né? Mostrando, faça o exame das mamas, né? Para detecção de câncer. Na realidade, a gente tem que orientar a fazer o autoexame das mamas, mas a gente tem que orientar que isso aí ela não é para detectar, tá? O que vai detectar mesmo é a mamografia, né? E a biópsia, vai confirmar que é um câncer de mama. Mas a gente precisa estar orientando essa mulher, porque só ela vai saber como ela é, né? Ela reconhece o seu corpo normal, né? E qualquer alteração, ela vai conseguir perceber. Por isso que é importante a mulher fazer o autoexame das mamas, tá? Porque ela fazendo mensalmente, ela consegue ver o que está normal e qualquer alteração ela vai perceber. Uma das coisas interessantes que está escrito aí, né, é fazer no banheiro. Por quê? No banheiro existe o espelho, né? Existe o espelho e a mulher fica mais tranquila, né? Por quê? É um local que ela está nua, ela está se vendo. Lembra dos 3 verbinhos que eu coloquei? Olhar, palpar e sentir. Ali ela está conseguindo se ver. E aí ela vai conseguir perceber, tá? Todas aquelas alterações na pele. Se tem alguma coisa abalando ou abalando ou entrando, né? Ingurgitando. E eu vou mostrar para vocês agora. Carlos, faz um efeito especial aí que eu vou ensinar a fazer a palpação. Tá? Faz um efeito especial aí. Deixa eu chegar um pouco para trás. Tá? Bom, vamos lembrar como é que a gente tem que fazer o autoexame das mamas, o autorreconhecimento do seu corpo. Então, existem 3 regrinhas básicas. Primeiro, a mulher vai ficar de frente para o espelho, se observando, ela vai olhar e perceber a sua mama. Será que, como é que está? Ela está simétrica, não está? Uma está maior do que a outra, né? Tem alguma coisa abalando ela, retraindo ela? Nesse sentido, a gente vai fazer 3 movimentos básicos, tá? De frente para o espelho. Qual é o primeiro movimento? Eu vou fazer de uma forma bem lúdica, para que vocês possam estar fazendo em casa e orientando quem puder. Primeira coisa que a gente vai fazer é o movimento do super-homem. Lembra do super-homem? O super-homem ele vai para frente, para o alto e avante. Quando nós fazemos esse movimento aqui, nossa musculatura ela tende a ficar mais... a gente vai levantar ela. Então, quando você for palpar, né, a gente vai conseguir palpar ela mais profundamente. E numa forma de observar, você tem que, quando fizer o movimento, você vai ver se tem alguma coisa abalando ou retraindo, tá? Com o movimento. O segundo movimento, a gente vai lembrar da Mulher Maravilha. A gente bota a mão na cintura e as mulheres vão fazer igual a Mulher Maravilha, vão botar o peito para frente, vai fazer esse movimento com o braço. Quando faz esse movimento com o braço, essa parte aqui do colo, vocês estão conseguindo ver em mim? Sim. 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 Deixa eu chegar um pouco mais para Isso, aí. Quando a gente faz esse movimento aqui, você vai mobilizar essa musculatura aqui. Então, vocês vão ver se tem alguma coisa abalando ou retraindo. Vou repetir o primeiro movimento, que é o do super-homem. Para o alto e avante. Olha, vocês perceberam que até a minha blusa mexe? Olha aqui, ó, como a gente levanta mesmo, né? E a mesma coisa para a nossa musculatura. Perceber se abalando ou retraindo. O terceiro movimento, que a mulher vai fazer de frente para o espelho, eu falo que é o movimento da geisha. A gente vai juntar a mão, vai botar no umbigo e vamos fazer o arigatô. Acho que aqui não vai dar para mostrar muito bem. Mas assim, ela vai deixar as mamas virem para frente, tá? Deixa bem vir para frente. Não, tá? o terceiro movimento não ficou bem claro. Ela bota a mão na barriga? Isso, ela bota a mão no umbigo, né? E vai fala a palavra arigatô e vai baixar. Né? A geisha não faz isso, arigatô, e vai deixar a mama vir para frente. E você vai perceber, né? Essa parte glandular vai vir mais para frente. Aí você vai perceber se tem alguma coisa retraindo ou não, tá? Esses são os que a gente vai observar de frente para o espelho.
Depois, nós vamos aprender a palpar a mama. Como é que a gente vai palpar essa mama? O ideal é que a nossa mão fique com os dedos sempre juntos, porque quando a gente está com os dedos juntos, a gente tem uma maior percepção, maior área de percepção. Tem mulheres que vão pegar a mama e vão fazer assim, eu estou palpando a minha mama. Peraí. Eu estou palpando, não é, tá? Porque quando você faz esse movimento, que eu falo que é o piano, pode ser que tenha um nódulo que seja não fixo, ele esteja solto, e quando você palpa, ele pode sair do lugar, né? E aí você não percebe. O ideal é que a mão seja sempre junta, tá? Para ter uma maior percepção. Como você vai fazer? A mulher vai levantar o braço. Lembra que quando a gente levanta o braço, a gente expõe mais? Então vamos colocar a mão na nuca. Com a outra mão, a gente vai procurar a nossa clavícula, que é esse músculo que a gente tem nessa região aqui do braço, tá? Então eu vou palpar em cima, na região todinha, e vou palpar embaixo, tá? Depois, nós vamos para a parte da axila. E é palpando com força mesmo, tá? E depois a gente vai para a região da própria mama, tá? No final, tá? A gente vai fazer essa expressão aqui. Não pode sair nada, tá? Então a gente faz uma pequena expressão. Tá vendo que eu pego aqui a parte da areola? Aqui, ó. Eu vou espremer para ver se não sai nada. Volta aí para mim, Ciro. Tudo ok? Sim, Ricardo, deixa eu compartilhar uma experiência que você falou de um dos movimentos, o movimento da geisha. Eu precisei fazer uma ressonância das mamas e foi a primeira vez que eu fiz. Foi o ano passado, o início desse ano. E, na verdade, a gente faz de bruço, né? Você deita e a mama fica pendurada, que é exatamente esse movimento de geisha que você ensinou para fazer a ressonância. Né? Então, é uma experiência que eu vivi, que eu me identifiquei agora quando você falou o movimento de geisha, eu falei, opa, lá na ressonância, eu fiquei deitada e a mama fica literalmente pendurada, né, encaixada, e aí é feito o exame, né? Isso aí, é isso mesmo. Ciro, bota aí o próximo, por favor. O Ciro caiu. Continua aí que eu vou tentar abrir daqui. Ele vai ver se volta para passar o slide. Tá. O próximo slide seria as formas de palpar, né? Aí eu botei umas setinhas, tem umas mamas com umas setinhas, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu acho que o Ciro está querendo voltar aqui. Então, hoje a internet não está muito bom, né? Oi, Ciro, voltou? Voltei. Estava vendo no Facebook, olha só. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui de novo. Hoje a internet está nos desafiando, mas nós somos mais. Hoje o 5G está bom. Voltou. Vamos lá. Isso. Bota o próximo, Ciro, por favor. Vamos lá. Então, gente, isso aqui eu trouxe os movimentozinhos para vocês. Podem ser de forma vertical, não importa. Então, as mãos sempre juntas de forma vertical. A gente pode fazer de forma espiralada, pegando toda a parte da mama. Ou a gente pode fazer por quadrantes. Como seria isso? Eu vou pegar a mama e vou dividi-la em 4 quadrantes. E vou fazer por quadrante, tá? Fazendo os movimentos de cima para baixo. Então, é uma forma lúdica também de a gente estar mostrando como que você pode estar palpando essa mama. Tá ok? Vamos para o próximo. Bom, aí você detectou uma coisa diferente, né? Então, percebeu alguma coisa diferente. O que eu devo fazer? Procurar um serviço de saúde. Ao chegar no serviço de saúde, o que o profissional vai fazer? Ele vai fazer uma anamnese, vai fazer uma entrevista, né? Para tentar buscar os fatores de risco, né? O que mais tem a história de vida dessa mulher, vai fazer um exame clínico mais apurado, tá? Com uma palpação mais voltada, mais focada, tá?
E aí ele vai possivelmente pedir os exames. Ou uma mamografia, ou uma ultrassonografia. Lembra lá na frente que eu falei que as mulheres mais novas ela têm uma mama mais rica em tecido glandular e muscular? Então, geralmente, eles vão pedir uma ultrassonografia de mama. E as mulheres acima de 50 anos, eles vão pedir uma mamografia, porque essa mama ela vai estar mais rica em gordura e vai ficar mais fácil do mamógrafo detectar qualquer alteração. Possivelmente, dependendo da classificação que der, né, da mamografia, ele vai pedir uma biópsia, que é uma retirada de um fragmento, né, desse tumor. Geralmente, as biópsias elas são guiadas por ultrassonografia, né? Vai lá uma ultrassonografia e ele vai guiado para tirar um pedacinho da biópsia e fazer no laboratório. Isso é para detectar realmente o câncer, tá? Deu para entender isso aí? Sim. Eu vou focar um pouco agora na discussão. Eu estou com tempo ainda, né? Sim, sim. Tá. Então, vamos vamos descontar os problemas e vamos Ricardo, indo. deixa eu só encaixar duas perguntas muito rapidinhas, já que você entrou na mamografia. Não sei se você vai falar isso na frente, mas, assim, mitos ou verdades? A mamografia pode fazer mal? Eu acho que essa é uma pergunta. Vai lá, tudo bem. Então, segura e vamos embora. Vamos embora. Então, vamos lá. Passa o próximo, por favor. Bom, então, se a mulher não tem alteração suspeita, ela faz o autoexame das mamas dela, ou não tem risco elevado, quando que ela vai fazer uma mamografia de rotina, né? No próximo slide, Ciro, eu vou pedir para você ler, porque embaixo dessas fotos tem uma questão aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vai aparecer só quando for a apresentação, é isso? Ele aparece na apresentação. Na realidade, o que é a mamografia? A mamografia é como se fosse um raio-x da mama, tá? Tá, vou ler aqui, deixa eu ler. O Ministério da Saúde, INCA, recomenda que a mamografia de rastreamento, exame realizado quando não há sinais nem sintomas suspeitos, seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Rotina indicada pela OMS e a maioria dos países com rastreamento organizado de câncer de mama. A mamografia, para avaliar uma alteração suspeita na mama, mamografia diagnóstica, pode ser feita em qualquer idade. O que eu quis dizer aí? Existem 2 tipos de mamografia. A mamografia para rastreamento, para essas mulheres que não têm sintoma nenhum, e uma mamografia diagnóstica, porque ela percebeu um nódulo e ela vai fazer uma mamografia para diagnosticar se aquilo realmente é um tumor ou não, né? Se tem um nódulo ou não, qual o tipo de nódulo que está aparecendo graficamente, né? Aí eu coloquei a faixa etária de 50 a 69 anos, por isso, tá? Que é uma recomendação a nível dos países que têm programas de rastreamento, né? Fizeram várias revisões sistemáticas para chegar a essa faixa etária, tá? E aí eu trouxe aqui um mamógrafo para desmistificar que muitas das mulheres não conhecem o mamógrafo. Ô, Carlos, para tu ter uma noção, esse mamógrafo é de Rio das Ostras. Esse mamógrafo está no Centro de Saúde de Rio das Ostras, foi o primeiro mamógrafo inaugurado em Rio das Ostras, tá? Nós fizemos uma campanha para inaugurar esse mamógrafo, tá? Então, quando a gente inaugurou, a gente quis colocar ele num local bem... porque isso é importante, gente. A acessibilidade das mulheres ao aparelho, ao mamógrafo, né? Então, ele ficava bem na estrada, você conhece, aí ele fica no centro de saúde, bem na rodovia Amaral Peixoto, e ali tem um bom acesso para essas mulheres, tá? Na outra foto aqui, a gente tem como é realizado o exame. Não é um exame fácil para as mulheres, é doloroso, porque vai ter que apertar a mama. Exatamente. Cabeça, né? É dolorido, a gente tem que orientar. É desconfortável. Não, você, né, achar a posição, a enfermeira, a pessoa responsável ali fazer um encaixe para ter a melhor imagem possível.
E assim, não pode se mexer, depois que ela prensa ali, não pode se mexer, então fica, dolorido mesmo. Embaixo a gente tem imagens, essa é uma imagem de um mamógrafo mais potente, tá? E aí a gente está vendo ali a parte do nódulo, tá ali grifado em amarelinho ali, a parte do nódulo, né? Então a gente vê a cadeia ali de glândulas e onde está o nódulo. Tá, ok? Existe uma classificação para cada tipo de nódulo, classificação da mamografia, que é uma classificação que a gente fala que é classificação de Hardes. Então, para cada questão da mama tem um númerozinho, ele vai de 0 a 5, tá bom? Quando esse número aumenta, é o terror. É o terror. A gente já fica apavorada quando esse número aumenta, quando você faz acompanhamento, né? A partir do 3 é para ficar já preocupado. O acompanhamento com uma assiduidade assim, mais próxima, né? O tempo de exame mais próximo ao acompanhamento, né? Isso mesmo. O Ricardo estava comentando aqui da importância de ter um mamógrafo perto, né? Essa semana a gente viu a questão do Rio Imagem, né? Foi hoje. Parece que teve uma fila ontem e hoje já mudaram tudo. Fica tudo concentrado num lugar só, não é bom, né, Ricardo? A gente tem mamógrafos espalhados, né? Na realidade, Ciro, é o seguinte, eu estava conversando isso com o Carlos antes da gente entrar. Para fazer esse tipo de campanha, precisa ter um planejamento estratégico, porque a máquina ela tem uma determinada quantidade de exames por dia. Então, a gente não pode fazer assim, eu vou abrir hoje demanda espontânea. Não dá, porque senão a máquina, ela pifa. É uma capacidade mesmo, né? É uma capacidade diária. Ela tem uma capacidade diária para exame. Então, você precisa fazer um planejamento. Lembrar que a gente está num momento de pandemia. Então, a gente está com uma demanda reprimida de mulheres que não conseguiram fazer o exame nesses 8 meses que a gente está de pandemia. Então, você abrir eu fui gestor público há muito tempo e a gente pensava muito nisso. Né? Abrir uma campanha desse nível, você precisa ter recurso, né? E aí é uma irresponsabilidade, porque as mulheres vão ficar peregrinando, né? Não só recurso, né, Ricardo? É planejamento, né? Às vezes você pode ter até, de repente, dependendo da situação, até pouco recurso, mas se você tiver um bom planejamento, você consegue fazer a coisa andar. Claro. Ricardo, existe um número padrão por número de habitantes de mamógrafos, assim, estabelecido? Então, Ciro, a partir de 100 mil habitantes, é ideal que tenha um mamógrafo já. Para cá não. Tá. A gente vai ter desequilíbrio, né? Região metropolitana concentrando todo mundo num lugar só. No caso, Ricardo, eu não sei se esse mamógrafo de Rio das Ostras ele está funcionando ainda. De verdade, eu não sei dizer. Mas assim, então ele está. Porque no caso, em questão, falando de Rio das Ostras, a gente já tem mais de 100 mil habitantes, ele estaria dentro desse critério. Né? Sim. Rio das Ostras tinha um mamógrafo e depois ele ganhou mais um por emenda parlamentar. Então ele tem 2 mamógrafos, um no centro de saúde e o outro no hospital municipal. Tá? Sim. Desculpa, mas isso aí é porque não foi na minha época de gestor que os mamógrafos foram implantados em Rio das Ostras. Foi em que ano? 2012, acho que foi 2012. 2012. Tá? Okay. Quer dizer, até 2012 tinha que ir para outro município, tinha que vir para o Rio de Janeiro. Sim, ou era Cabo Frio, que era o mais próximo, ou Rio de Janeiro. Mas, Ciro, isso não era só mamógrafo, não. A gente está falando do Rio de Janeiro, mas a gente vê que nessas regiões Baixada Litorânea, Norte Fluminense, né, os municípios têm dificuldades e muitas mulheres têm que fazer peregrinação para vir para os hospitais daqui. Né? Antigamente, né, em Rio das Ostras, até as leituras dos preventivos ginecológicos eram feitas no Rio de Janeiro. Né? Depois de 2013, que foi para Cabo Frio, que era mais próximo. Então, eu recolhia todos os exames e depois a gente enviava para fazer a leitura. E olha que a gente está falando de um período até que com os royalties e tudo mais, foi uma região que
que podia ter melhorado mais, né, no sentido do incremento, que teve um crescimento econômico, mas, enfim, vamos lá. São outras coisas, né? Que acaba sobrecarregando, né? Acaba sobrecarregando os outros lugares, e aí a demora para esse resultado, na verdade, é um ciclo que vai se atropelando, né? Quando você precisa mandar para um lugar distante. É um município que investe. A questão de saúde e educação no país nunca foi vista com carinho, a bem da verdade, né? Prioridade, né? Os gestores, eles pensam mais já com a doença instalada, não pensa na prevenção, né? E a prevenção é a melhor coisa, né? Economiza é melhor, economiza. O sistema de saúde particularmente é sensível, né? Porque se o município, por exemplo, resolve investir, ele vai atrair os pacientes de outro município que não investe. Então, acaba não resolvendo. Quer dizer, se não for algo equilibrado, né? Ou sei lá, federalizar tudo, não sei, mas uma questão mais equilibrada, todos os municípios igualmente investirem, e se um só investir, todos que estão em torno acabam concentrando, e aí aquele sistema não vai suportar tanta gente procurando ajuda ali. Mas, Ciro, isso aí são os pactos que a gente faz, né? Os pactos gerenciais. Rio das Ostras recebeu muita gente de fora. Olha, tá vendo? Naquele boom, né, daquela época, recebeu muita gente de fora. E agora a gente tem um movimento contrário. Agora a gente percebe um movimento contrário, indo em direção a Macaé, por exemplo. Que era bem um dos primórdios de Rio das Ostras, né, que tudo ia para Macaé, né? Depois a gente conseguiu concentrar tudo, e depois, aí agora eu não sei como eu saí de lá desde 2015, quando eu fui ao UERJ. Tá? Vamos agora partir para a mamografia, que era a pergunta do Ciro, né, em relação ao rastreamento, né, que é essa mamografia que a gente está fazendo em mulheres que não têm sintomas. Então, existem benefícios e riscos, né? Quais seriam os benefícios, né? A gente detectar um câncer de mama bem precocemente, né? Não permitindo que ele fique agressivo, né? Como eu falei, é uma doença heterogênea, ela não vai acontecer de uma pessoa para outra, às vezes ele pode vir muito agressivo em outra não, tá? E a gente vai ter a menor chance dessa pessoa falecer por conta dessa doença, até porque a gente detectou precocemente. Agora, existem os riscos. Quais seriam esses riscos, né? São resultados incorretos, são esses mamógrafos aí que tem em vários locais, que a gente não sabe a procedência, né? Lembrar que o mamógrafo é caro, os exames, os filmes para o mamógrafo são caros, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho essa experiência porque eu fui gestor há muito tempo, né? A gente gastava muito com a questão da compra dos filmes dos mamógrafos, porque eles precisam de filmes novos. E até o líquido que faz a revelação precisa ser novo. É diferente de um raio-x comum que você tem como reaproveitar. O do mamógrafo não, por isso que ele é caro. E às vezes a gente pode ter um resultado incorreto por um não cuidado com a imagem, né? Principalmente desses mamógrafos mais antigos, né? E aí pode dar um falso positivo, e esse falso positivo pode desencadear o quê? Um tratamento errôneo, né? uma retirada parcial ou total de uma mama, essa mulher fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, né? Que vai gerar vários outros problemas. E também a gente tem, né? Lembra que é um fator ambiental, é a exposição ao raio-x, né? Mulheres que vão sendo submetidas a vários exames, né? Várias vezes, né? E é mais uma carga de raio-x nessas mulheres. Então, acho que eu respondi a tua pergunta, Ciro, aquela primeira? Respondeu. Obrigado. Não existe. Por isso que eu vou ter essa balança aí. Porque lembra que eu falei, a gente precisa conversar muito com as mulheres no consultório, né? Mostrar para elas o que é o interessante, o porquê, explicar. As mulheres precisam ser explicadas, né? A gente precisa dar a orientação adequada para essas mulheres. Ricardo, e a intenção da pergunta é porque a gente está num período agora que as pessoas estão aí desconfiando de vacina, né? Então, negar a importância desses tratamentos ou criar inverdades sobre
processos que são importantes para a saúde pública, é o que está acontecendo mais. Estou falando, vamos fazer essa pergunta, porque as pessoas têm que desmitificar essas coisas, né? A mamografia é importantíssima, Ciro, tá? Mas a gente precisa estar mostrando para elas, né? A mulher precisa ser informada sempre. Perfeito. Bom, vamos lá para o próximo. Aí eu quis também trazer, né, a questão das mulheres, né, que é faixa etária de 50 a 69 anos, né? E mulheres, depois dessa faixa etária, não tem, provavelmente a rotina não vai trazer nem risco nem benefício, tá? Porque ela já está mais idosa, né, e provavelmente a mama dela já está numa outra conformidade que não vai conseguir também visualizar, tá? Então, a gente tem sempre um equilíbrio do risco-benefício do rastreamento, né? E, por pesquisas, ele é mais favorável em mulheres de 50 a 69 anos. E, como eu falei anteriormente, para mulheres, para fazer diagnóstico, ele pode ser feito em outra faixa etária, mas nesse momento, tá? Lembrar que rastreamento é uma escolha informada da mulher, segundo os valores e suas preferências, né? E é uma prática que é incorporada em vários programas de rastreamento em vários países, né? Isso não é do nada, não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Saúde que trouxe, juntamente com pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, que é referência a nível mundial, tá? Em pesquisas em câncer, a gente tem muito avanço nas pesquisas e que chegaram a essa faixa etária, tá? Então, sempre é compartilhada, tá? Ricardo, aí, oi. Uma pergunta. O rastreamento é um procedimento relativamente novo? Não, já faz um tempo. Já faz um tempo. Então, o impacto positivo de se fazer o rastreamento nessa faixa etária já foi demonstrado que vai impactar na redução e tudo mais. Isso. O que a gente pode pensar, Ciro, que acho que foi uma pergunta que a Nilma fez anteriormente, é que mulheres que têm aqueles fatores genéticos, elas podem estar adiantando um pouco a mamografia, tá? Então, com 40 anos, mas ela já tem um histórico anterior, tá? Ela pode estar vindo um pouco mais precocemente. Ricardo, tira uma dúvida minha. A gente está falando para muita gente assim. Falar a minha experiência de casa, né? Aqui em casa a gente tem plano de saúde, graças a Deus. E aí a minha esposa, ela todo ano ela faz, né, todos os exames de prevenção, tudo que é possível de direito ela faz, porque ela é muito precavida. É uma qualidade dela. Mas as mulheres que não têm acesso ao plano de saúde, que não têm facilidade de acesso ao hospital particular, é fácil fazer tudo isso? Então, Ciro, é difícil falar isso, mas não é fácil. A coleta do exame de Papa Nicolau, ele é mais fácil, tá? Então, você consegue colher, o resultado é bem mais rápido, mas a mamografia, pelo menos eu estou falando aqui de Rio de Janeiro agora, tá? Porque existe o CISREG. Lembra do CISREG, o famoso CISREG? Famoso CISREG. Famoso CISREG. Então, existe a fila deixou de ser normal para ser uma fila virtual, né? O CISREG é uma fila virtual, né? E a mamografia a gente tem que pedir via CISREG, tá? Agora, o outro exame, ele não é à toa que a gente viu que teve uma queda, né? Porque ele tem um acesso melhor, até porque o exame do preventivo ginecológico, ele é um exame barato, ele é muito barato. Ele é muito barato, então você consegue fazer muito mais, tá? Porque ele só precisa de corar a lâmina e um microscópio e um patologista para ver. Ó, deu alteração celular aqui. Mas eu digo assim, por exemplo, uma mulher que se diagnostica o câncer de mama, ela tem esse diagnóstico, né? E ela depende do serviço público, INCA e tal. Ela consegue ter esse atendimento de forma agilizada, de tempo de resolver o problema dela? Olha, existe uma lei, Carlos. Ela tem no máximo 60 dias para entrar
60 dias. O problema é que, assim, a gente está com essa situação, né? Sim. Acumulado, né? Tudo muito acumulado, né? Porque parou geral, né? A gente estava... Desculpa, não. Parece que o primeiro mamógrafo no Brasil é de 73, não é isso, Ricardo? Me corrija se eu estiver errado. É de 73. E a gente está falando de municípios que conseguiram o primeiro em 2013, né? 2000 e pouco, 2005. Olha quanto tempo demorou. Eu acho que depois do SUS deve ter melhorado, né? Eu não tenho dúvida que o SUS amplia, né? É um canal importante para todo mundo. Mas é um processo ainda em construção, né? Tem algumas pesquisas, Ciro, que mostram onde tem mamógrafo no Brasil. Eu podia ter trazido. Existe até um mapa do Brasil, assim. Eu visitei. Vi todos os gráficos e o mapa. Você se assusta quando você vê. Porque, por isso eu quis trazer figuras, gente, porque acho que o Lúcio marca a gente. Quando você olha, gente, não tem mamógrafo no Brasil, né? Ou então ele está todo concentrado no sul-sudeste. Né? Para quem sabe, para os geógrafos aqui de plantão, né, a região concentrada, né, concentra tudo, né? Concentra tudo. Ô, Ricardo, como se nesse seu trabalho de inteligente no Centro-Sul. Nesse seu trabalho aí na linha de frente, né, com as mulheres, você vê que é necessário um trabalho prévio até para ensinar a mulher a se tocar, a se olhar, a se, né, palpar e a sentir. Nessa tua experiência, você vê que tem essa necessidade desse trabalho prévio, porque, às vezes, a mulher, com toda a orientação que se faz para esse autoexame, não, qual é a nova autorreconhecimento, né? Até para ela fazer esse autorreconhecimento, muitas mulheres têm dificuldade, né, de lidar com o seu corpo, de se tocar, de avaliar. Existe algum trabalho que se faça prévio ou as mulheres chegam com essa dificuldade? Você, nessa linha de frente, identifica isso? Sim, Lielma. Eu atendo com os alunos da UERJ, né? Eu sou da Faculdade de Enfermagem. A Faculdade de Enfermagem ela tem um convênio com a Secretaria Municipal. Então, a gente atende no posto de saúde Milton Fontes Magarão, no Engenho de Dentro, desde 1998, tá? Então, a UERJ tem um consultório lá, a gente faz atendimento, principalmente nós, professores da área da saúde da mulher, a gente tem um consultório de pré-natal e um consultório de ginecologia para a gente fazer coleta de preventivo, né? E fazer educação em saúde. Eu atendo nas duas frentes, tanto no pré-natal quanto na ginecologia, e eu sempre, como eu estou com o aluno, a gente precisa estar trabalhando isso no aluno, né? Mostrar a importância da educação em saúde, né? E como na atenção básica é importante. E aí eu faço de propósito, eu pergunto à mulher, a senhora já fez, conhece o autoexame das mamas? Já fez? E aí algumas dizem que não faz porque tem vergonha. Aí tem vários tabus religiosos, né? Tem várias questões nesse sentido, né? E outras mulheres, elas fazem assim, vou pegar a mama de novo. Eu faço assim, ó. Já fiz. Aí a gente explica que não é assim, né? E aí, tudo que eu expliquei aqui agora, né? Mostrando para ela, né? Elas ficam impressionadas. Nossa, eu não sabia que tinha que fazer isso. Então, é importante. Ô, Neuma, eu esqueci de falar, a gente falou isso antes, né? Antes de entrar, o período correto para fazer o autorreconhecimento. Sim, verdade, importante. Eu vou começar de falar disso. O período correto para o autorreconhecimento, do autoexame das mamas, ele é mulheres que menstruam, tá? Que ainda estão no período de menstruação, né? Do ciclo, né? Da mulher, sempre de 7 a 10 dias depois que a menstruação foi embora. Por que tem que ser nesse sentido? Justamente porque antes a mulher, ela vai sentir, por conta do ciclo do hormônio, ela vai sentir a mama, vai sentir a dor. Sente dor, às vezes a mama coça, a mama fica dolorida, né? Porque o corpo está se apresentando, porque antes do período menstrual o corpo está se
montando para receber uma nova vida, né? Como não ter, vem a menstruação. Então, ele prepara tanto o útero quanto a mama. Então, a mama fica um pouco mais inchada, dolorida. Então, não adianta fazer nesse momento. Então, sempre de 7 a 10 dias depois que a menstruação for embora. E mulheres que não menstruam, tá? As mulheres que estão na menopausa, mulheres que são esterectomizadas, mulheres que tiraram, né, o seu útero, sempre escolher um dia da semana. Então, um dia do mês, desculpa, um dia do mês. Então, ou todo dia 5, todo dia 15, um dia que ela possa lembrar, tá? Uma outra coisa importante, lembra que eu falei do banheiro? O banheiro também é um outro lugar importante na hora de se tocar, na hora que ela for tomar banho. Porque com o advento do sabonete, a mão desliza melhor. Né? Levantando a mão, você consegue deslizar melhor. Então, favorece esse autorreconhecimento e esse exame. Mas, assim, finalizando a pergunta que você falou, é importantíssimo, onde a gente estiver, falar de como se faz esse reconhecimento, mostrar a educação e saúde é primordial no nosso país. É uma das coisas que a gente trabalha bastante na faculdade. Eu acho que a grande dificuldade de você... Eu sou professor, né? Mas eu acho que eu acho que a escola é a base para você resolver muito desses problemas, inclusive esse. Mas você entra nessa questão dessas limitações das pessoas que não entendem, né? Ou seja, se você for falar de doenças sexualmente transmissíveis, que agora são os ISTs, né? Enfim, tudo isso gera uma dificuldade muito grande para você passar, e é de tão grande importância, né, você falar isso para as adolescentes aí de 17 anos, 16, 17 anos, para começar a entender. Isso não significa que elas vão para a prática sexual, não é isso. É uma questão de preservação do próprio corpo, da vida, né? Mas e você quebra esses tabus. Quando você trabalha com conteúdo na escola, você quebra esses tabus que as mulheres chegam lá para o Ricardo, que não tem vergonha de se tocar, não conhece o próprio corpo, não sabe como começar, e não se dá essa oportunidade, né? Por variáveis aí, religiosas e tudo. Você já começa a trabalhar no adolescente essa quebra, né? Eu achei que essa questão da prevenção, a questão da saúde, de você fazer um trabalho de prevenção, ela deveria se iniciar na escola. É tão simples. Com certeza. A questão do IST na escola tem um valor imensurável quando você vai ensinar a utilização do preservativo desde lá. É uma geração que já tem que começar a usar o preservativo desde a primeira relação, entendeu? Diferente de outras gerações, né, que não tinha isso. Então, a prevenção está em todos os momentos, e a escola é um fator, é um local específico para isso. Vale muito a pena trabalhar com eles. Ciro, o Ciro está falando, mas... É porque tem muito barulho aqui perto, eu tenho que desligar o microfone. Queria fazer uma pergunta para o Ricardo, que ficou no meio do caminho aqui, eu fui anotando as coisas. Só para lembrar, né, que desde 2013 existe uma lei que as mulheres que são mastectomizadas, elas têm direito à cirurgia reparadora, né? Isso é um direito, elas têm direito. E aí, Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta, que é óbvio, essa é uma cirurgia estética reparadora, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre... A gente vive uma sociedade que se faz muita cirurgia de mama, né? Para aumentar a mama, para diminuir mama, enfim. Essas coisas, de certa maneira, têm relação com câncer de mama ou não tem? Não nenhum. Não tem. Tá? Agora, as cirurgias reparadoras, o SUS está fazendo sim, tá? Elas fazem essa cirurgia reparadora. Agora tem até vários outros projetos que fazem, tem até tatuadores que montam os mamilos, tem tatuadores que estão fazendo esse serviço também. É o meu procedimento estético, seria, né, da pessoa que não teve nenhum tipo de doença. É silicônico, assim que funciona? Desculpa, fala de novo, por favor. É o mesmo procedimento de uma pessoa que faria uma cirurgia por questões puramente estéticas, né? A colocação de silicone, por aí, né?
Isso, mas fica um pouco mais, é um pouco diferente, Carlos, porque retirou muito tecido mamário. Retira-se muito, então não fica tão bonito, né? Vamos falar assim, não fica tão. Mas quando a mulher coloca uma roupa, né? A autoestima dela melhora bastante, né? Lembrar, como eu falei com a Neuma anteriormente, é questão de autoestima, né? Eu já conversei com mulheres, quando fala de câncer de mama, ela pensa logo no cabelo. Ah, vai cair meu cabelo? Calma, que não é assim, né? Ricardo, tem diferença do tumor primário? Desculpa se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? Da localização primária do tumor, ser no linfonodo ou ser na glândula mamária, no sentido da possibilidade de tratamento, de recuperação, não? Não, deixa eu explicar melhor. O que acontece? A localização primária é quando se detecta que aquele tumor é daquela região. Sim. Porque, por exemplo, tem gente que apareceu um tumor um ovário, mas foram ver que ele não era o primário, ele já era uma metástase do outro. Certo. Isso que é localização primária e secundária. Em relação... Fala de novo. Isso, aí se essa localização primária for no linfonodo ou for na glândula mamária, isso tem alguma diferença para o tratamento, para a recuperação? O que acontece? Quando a gente divide a mama em quadrantes, tem um quadrante... Pegar a mama, a gente divide em 4. O quadrante que é mais próximo da axila, quando os nódulos estão ali, é um pouco mais complexo, porque ele é próximo aos linfonodos, tá? E aí pode ser pensar em metástase, tá? Porque eles vão via linfonodos. Não é à toa que quando se faz a mastectomia, né, a retirada, ou faz mastectomia total, né, ou parcial, né, ou só um quadrante. Eles tiram sempre o linfonodo, que a gente fala o primeiro linfonodo, que é o linfonodo sentinela. Porque tem um patologista sempre na sala para verificar esse linfonodo, se tem célula tumoral nele. Tá? Aí, se tiver, eles vão fazer um esvaziamento desses linfonodos. Aí tem todo um cuidado no pós-operatório dessa mulher, né? E depois com esse braço. Aí a gente escuta isso, a importância da ciência, né, cara? A importância da ciência. Ricardo, e a escolha de melhor associação das terapias também tem a ver com o tipo do tumor, onde ele estava, como estava, né? Essa associação do que fazer nesse detectar, né, o tumor, tem a ver também, né? Isso. Vão fazer um estadiamento. Aí faz um estadiamento para ver o melhor tratamento para essa mulher. Geralmente é a quimioterapia e a radioterapia, tá? Uhum. Geralmente. Por exemplo, o meu avô, lembra que eu contei a história do meu avô? Quando ele fez a retirada total da mama dele, ele não precisou tomar o quimioterápico, porque não tinha nada, ele só fez a radioterapia. Né? Mas depois de um tempo ele ficou tomando aquele remédio que fica durante 5 anos tomando em acompanhamento. Sim. Tá? Gente, eu acho que a gente esclareceu muito aqui. A gente já está com o horário bem tomado. Geralmente eu estava falando com o Ricardo. É o recorde mundial, aqui uma hora e meia. Uma hora e meia. Foi aqui 1h30. Nem passar. Mas é porque o assunto, ele vai, né? Ele vai falando e sempre tem mais para falar. Posso só ler aqui o último slide do Ricardo. Prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo, com todos que te amam. Perfeito. Isso aí. Eu quis dar esse recado para a galera, porque assim, a prevenção é isso mesmo, é com você, é com o outro e com todo mundo que está ao seu redor. Né? Porque se uma mulher fica doente, é impressionante, a família fica doente. Né? A rede de apoio adoece junto, né? A rede de apoio é importantíssima nesse sentido. É verdade. E aí eu quero agradecer o Ricardo enormemente, em nome do Ciro, em nome da Neuma, a presença. Assim, foi uma grata surpresa saber que você conhece a Rio das Ostras também, porque, na verdade, assim, a gente se conheceu hoje, né? Hoje, né?
hoje, e a gente conversando antes de entrar, eu falando que morava aqui, rapaz, eu já trabalhei lá, eu falei, legal, cara. É importante que o trabalho que você fez aqui, que tem muito a ver com o que você falou também, né? Então, essa questão do aparelho de mamografia, enfim, de saber que você teve um papel importante nesse processo aqui dentro do Rio das Ostras. É legal. Deixou um legado, né? Foi uma coincidência bacana. Muita coincidência. São os encontros da vida, olha só. Então, agradecer, Ricardo. Ciro? Não, agradecer o Ricardo, obrigado aí por esse tempo, a disponibilidade. A apresentação é muito, muito didática, muito, muito bacana, fácil para todo mundo poder entender. Ao mesmo tempo, profunda no sentido de tocar nos temas que são centrais para as pessoas. A questão do câncer de mama tem um peso na nossa saúde pública, e o Ricardo reforçou essa questão aqui para a gente. Então, não é só no Brasil, né? É no mundo. Mas como o Brasil é um país muito desigual, aqui o problema acaba tendo um outro viés. Ricardo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Ricardo. Assim, foi maravilhosa a sua apresentação, uma linguagem acessível, foi um encontro assim, muito bom e perfeito com a proposta, né, da gente, falava isso no início, de informar mesmo, serviços de informação para a população, e como a gente falou no Setembro Amarelo, que seja de outubro a outubro, o trabalho de cuidado e prevenção, que a gente possa estar com esse programa, com as suas informações, com a sua presença aqui, a gente possa estar colaborando para que esses números melhorem cada vez mais, né, esses números que você trouxe. Muito obrigado mesmo. Grato encontro. E o câncer, de forma geral, é uma doença que a gente tem que ficar sempre atento, principalmente se a gente tem na família. Né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu perdi meu avô, minha avó, minha tia e minha mãe, tudo pela doença, pelo câncer, né? E todos da mesma. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho, sempre atento, sempre, né, com os olhos abertos, porque, de fato, é uma coisa que é traiçoeira. Então, você menos espera, ela aparece no seu corpo, e a prevenção é o melhor remédio, não tem jeito. E por isso quero te agradecer muito, Ricardo. Valeu mesmo pela conversa. Eu agradeço, gente, a oportunidade de estar falando, né, o convite do Ciro, muito obrigado. Sempre é um prazer estar falando, né, levando conhecimento à população, desmistificando essas questões do câncer de mama, né? Não só do câncer de mama, mas a gente pode estar falando de outros temas também, sem nenhum problema. Parabenizar pela iniciativa de vocês em trazer esses conhecimentos, porque as pessoas estão precisando de informações, serem informadas. Né? Essa época de fake news está uma coisa tão ruim, e a gente precisa uma coisa de uma linguagem fácil mesmo para a população entender, né? E não ficar tão jogada. Né? Ainda caiu justamente de hoje, está toda essa questão do mamógrafo dando problema aqui no Rio de Janeiro, né? Para ver como é uma questão atual. Então, eu queria parabenizá-los por essa iniciativa, é sempre um prazer, quando quiser, estamos aí, a gente pode contar com a gente lá da Faculdade de Enfermagem. Olha que a doutora Lúcia Lourdes foi médica comigo no Rio das Ostras. Oi? Um abraço aí para a doutora Lúcia. Reencontros. Sem saber, eu estou fazendo esses reencontros aqui. Um abraço para todos, então. Gente, como sempre a gente faz, eu saio do ar aqui, a gente sai do ar, Ricardo, mas a gente ainda leva uma conversinha depois. Então, um abraço a todos, gente. Uma boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigada aí mais uma vez a audiência. Tchau. Boa noite, boa tarde, bom dia.